crianças! Tudo bem? Bom dia para vocês! Estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Prestem bastante atenção, tá ok? Pessoal, hoje nós vamos para a aula 10. A disciplina é História e hoje é dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira. O tema são as famílias brasileiras, as diferentes origens dessas famílias brasileiras. Para começar a nossa aula, vamos assistir um vídeo sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Viviam aqui os indígenas e em 1500 os portugueses chegaram aqui. Então isso vocês vão perceber no vídeo, prestem bastante atenção, tá ok? Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal, durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degredados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Là, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil, e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores. Somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros, e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I. Como vocês puderam perceber, os indígenas estavam aqui, chegaram os europeus, portugueses
primeiramente. E mais tarde chegaram aqui os africanos trazidos para trabalhar como escravos, ok? Sobre a formação do povo brasileiro, ele é formado basicamente por 3 etnias. Essa palavra aqui, ó. Índios, que são os primeiros habitantes do nosso país, os brancos, que foram os europeus que chegaram, principalmente os portugueses, os negros, como eu falei, são os africanos trazidos para trabalhar como escravos. E da mistura dessas 3 etnias, descende a maioria da população brasileira. O que é descendência? Eu descendo dos meus pais, dos meus avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Ok? E foram misturando essas 3 etnias. Uma pessoa, por exemplo, de origem africana, teve filho com uma pessoa de origem portuguesa. Uma pessoa portuguesa teve filho com outra de origem indígena. Aí vai dando essa misturinha das nossas características. E apesar de ser um povo basicamente de indígenas, portugueses e africanos também estão presentes na formação do povo brasileiro. Entre esses europeus que estão presentes na nossa formação, vieram para cá italianos, espanhóis, alemães, árabes, japoneses, entre vários outros povos. Se mudaram para o Brasil, saíram dos seus países e vieram para cá. Cada família brasileira está organizada à sua maneira e pode ter origens diferentes. Vocês vão observar agora umas imagens e na sequência nós temos uma mulher de origem espanhola, a outra de origem italiana, veio lá da Itália, um árabe e um japonês. Olhem. Espanhola, italiana, árabe, japonês. Com relação às atividades, vocês farão o cabeçalho no caderno de classe, como sempre, letra cursiva, e também farão as atividades no caderno pedagógico, referente à página 21. Tá? Tenham um bom dia e bons estudos. Tchau, até a próxima aula.